Salve, torcedores e torcedoras do Ponto Contra, Zé Mito, para falar do melhor campeonato de todos, ou pelo menos a melhor liga de todas. Antes, deixe aí nos comentários, não sei se vocês perceberam, eu acabei de tomar um banho, né? Vim do banho para poder gravar para vocês. O que vocês acham sobre camisa de time, assim, camisa algodão, o escudo aqui é diferente, não sei nem se dá pra ver de tão escuro que é do Borussia Dortmund. Essas camisas são bacanas? Essas camisas dá pra sair no date com a namorada? Dá pra sair com os colegas? Como é que é? Deixa aí nos comentários, porque eu sou um cara que amo muito camisas de time. Vamos falar sobre a melhor liga do mundo, Série A. Italiana, é claro. Tem gente que fala Série A como se fosse o Brasil, o que eu acho muito feio, uma vez que o nome da nossa liga tem Brasileirão. E eu acho que esse é o melhor nome de liga que existe no mundo. Cara, olha só a situação que se encontra o G6. O G6 do campeonato italiano. É até uma coisa que eu vou começar a falar, é a classificação primeiro e depois a gente fala sobre a rodada. A classificação do italiano tem o Napoli líder com 26, Atalanta 25, Fiorentina 25, Inter 25, Lazio 25. Fechou o G5 aqui, né? A Juventus tem 24 pontos. Em sétimo e oitavo, Milan e Bolonha tem 18 pontos com um jogo a menos. Se um deles ganhar, um deles vai fazer 23, que também fica ao alcance do líder. O que acontece? Tem pelo menos, caso a gente tivesse a rodada do Milan e Bolonha e um dos dois ganhasse, a gente teria 7 times que podem virar líder em uma rodada. Em uma rodada, é isso mesmo, em uma rodada. Mas atualmente a gente tem 6 times, né? A Juventus pode pular do sexto para o primeiro colocado, assim como a Inter era segundo colocado, empatou e caiu para quarto colocado. Na verdade, em alguns momentos ela até ficou em quinto colocado porque o Napoli estava ganhando. Seria uma derrota que cairia 4 posições. Essa liga é simplesmente incrível. Fora as temporadas anteriores que foram disputadas, Napoli ganha, Inter ganha, Milan ganha, Juventus ganha. E aí a gente pode ter uma surpresa aí, Atalanta, Fiorentina estão no G4, a Lazio também. E vamos falar sobre essa rodada do italiano, que começa com Cagliari 3, Milan 3. A premissa é verdadeira, Paulo Fonseca tinha falado, é mais difícil enfrentar o Monza ou o Cagliari do que o Real Madrid. E de fato, isso não é uma mentira pro time dele e para a situação, é claro. Quando você dá um jogo de Champions League entre dois times, Milan e Real Madrid, os dois buscam a vitória. Quando o Cagliari pega o Milan no italiano, ele já está satisfeito com o empate, com uma derrota ali. Então o Cagliari ele vai jogar pelo empate ou pela derrota, se arrisca menos, se defende melhor. É claro que os índices de marcação do Cagliari são muito superiores ao do Real Madrid, mas muito superiores. Isso de quase todos os times italianos, até porque o Real Madrid tem tido uma falha nos laterais. E essa falha dos laterais foi o suficiente para ressuscitar Rafael Leão, muito próximo da lista de indesejados do Milan, já sendo especulado em alguns times. Precisou de uma partida com a marcação de Lucas Vázquez para ressuscitar o seu futebol e marcar um doblete na rodada do italiano. O Milan ainda teve que ficar correndo atrás do resultado. O Cagliari abre, o Milan empata, o Cagliari faz, o Milan empata, aí até que o Milan vira e aí o Cagliari empata. Então foi um jogo muito mais difícil do que o do Real Madrid. Muito. Ele tinha falado isso após o jogo do Real Madrid, que seria mais difícil, e foi mais difícil mesmo. O Reinders, ele se encaminha para ser um dos melhores volantes da temporada. Eu fico muito feliz da Bola de Ouro ter sido ganha por um volante, da gente ter alguns volantes na lista de top 30 dos melhores do mundo, mas é claro que alguns jogadores, alguns torcedores não gostam disso, não gostam. Uma vez que, cara, o pessoal da TNT sempre reclama quando tem um volante lá, porque tinha fechado um top 11 que tinha o Brozovic, se eu não me engano. Aí, não, tem que tirar o Brozovic para entrar o Vinícius. Aí fechou o top 30 agora com o Çalhanoğlu. Aí, não, tem que tirar o Çalhanoğlu para colocar o Rodrigo. É um pouco chato. O volante ele tem muito trabalho para se destacar no futebol. Ele se destaca, faz uma boa temporada, é reconhecido e ainda reclamam. Muito triste isso. Mas o Reinders, ele se encaminha para ser um dos melhores volantes da temporada. E agora a posição está sendo mais bem, como é que eu posso dizer, vangloriada, algo próximo disso.
O Milan, cara, o Milan ele tá muito bem servido nas pontas, né? Com Pulisic, Rafael Leão, Chukwueze e Okafor. Ele tem bons volantes com o Reinders, agora eu esqueci o nome de um deles, e tem o Loftus-Cheek. Eu acho que o time poderia fechar um 4-3-3 ou um 3-4-3 ou 3-4-2-1, uma vez que você mantém a boa dupla de volantes, você mantém as pontas e você some com esse meio atacante que não existe no Milan. O Pulisic faz 2 partidas seguidas medíocres como meio atacante, que foi contra o Real Madrid e contra o Cagliari agora. E você coloca mais jogadores no terço defensivo, dando liberdade nas alas para Emerson Royal e Theo Hernandes, que fisicamente são muito bons para dar o apoio. E você ajuda também na construção defensiva, porque a construção do primeiro terço do Milan é muito fraca. Existe uma grande tomada de decisões erradas e eles continuam fazendo isso. Então eu acho que o Milan tem tudo para crescer e disputar essa Champions League, assim como a Série A. Eu já vi um time mais fraco do Milan disputando Champions League. Detalhe pro Zappa do Cagliari que lateral direito marcou um doblete, fora um golaço, um gol do empate, que foi um golaço. Cara, o campeonato italiano toda rodada tem pelo menos 5 gols absurdos. Devia ter um Puskás da rodada do italiano, porque o italiano é simplesmente incrível. Juventus 2, Torino 0. Clássico de Turim. A Juventus parece que está há uns 10 anos sem perder esse clássico, não sei, mas é um clássico totalmente desnivelado, assim como é o Barcelona com o Espanhol, que é o clássico da Catalunha, se eu não me engano. A Juventus joga algo próximo que é a sua escalação ideal. O Koopmeiners está lá como titular e eu acho que o Koopmeiners é o mais importante da Juventus, uma vez que o substituto dele tem que ser foi o McKennie, que é o volante. O McKennie está no planejamento do Thiago Motta como volante. Você perde um meio atacante, tem que usar um volante lá, fica um pouco difícil. Apesar do McKennie ser uma peça muito importante para esse time da Juventus, a construção do Koopmeiners é algo extremamente lindo. Se você olhar um jogo da Juventus onde ele vai ser positivo, dominante na posse de bola, que é quase todos os jogos da Juventus, e o Koopmeiners estiver na escalação titular, assista o jogo que vai ser incrível. Cambiasso vai de lateral esquerdo, lembrando que ele é canhoto, mas ele joga na lateral direita também. Ele não abre o placar, desculpa. Ele faz uma jogada quebrando linhas ali, conduzindo a bola, e aí abre o placar para a Juventus, que tem sido o grande problema da Juventus, que a Juventus domina, ela convence a gente de que está jogando um bom futebol, mas aí ela tem dificuldade para abrir o placar e às vezes perde o jogo por causa disso ou empata. Que eu acho que é algo que pode ser corrigido com mais jogadores imprevisíveis. Aí o time tem Douglas Luiz, que é frente ao run de volantes para colocar, que são bem imprevisíveis. Tem o Cambiasso aí na lateral, tem o Yildiz e o Francisco Conceição, são peças bem imprevisíveis. O Thiago Motta não está fazendo um bom trabalho com as peças que ele tem. A OEA marca e a gente sabe que o Thiago Motta sempre elogia esses jogadores que são muito esforçados, então o OEA é um desses, o McKennie também, e estão jogando muito nas mãos ali do Thiago Motta, que são 2 jogadores que poderiam ser dispensados na Juventus na temporada passada. Na verdade eles estavam em lista de dispensa, né? O Thiago Motta que está tirando esse grande futebol deles. O Yildiz, ele faz jus à camisa 10, viu? Pegou a camisa 10 com 18 anos, ele acrescenta nos dribles, ele faz o seu gol em homenagem ao Del Piero, que estava fazendo 50 anos no dia. E vamos para Atalanta 2, Udinese 1. Cara, eu assisti esse jogo, uma coisa que foi muito interessante. Lá na torcida da Udinese tinha um cartaz, não é um cartaz, é aquela faixa lá do Zico. Eu esqueci que o Zico jogou na Udinese. Eu acho que algumas outras pessoas esquecem também passagens por times italianos, porque hoje a liga tem pouca mídia, como o Edmundo na Fiorentina também. Então a gente acaba esquecendo de algumas coisas. O Udinese abre um placar com um golaço também. Golaço. A Atalanta está em casa e vai lá buscar o resultado. Time misto contra o Udinese. Veio de rodada de Champions League, acreditou que um time misto poderia ser bem pontuado para ganhar, não conseguiu. E aí vem... Quem foi? Eu coloquei aqui o Belanova. O Belanova ele entra do banco para ele dar uma assistência e forçar um gol contra. E aí saiu 2-1 para a Atalanta. O Belanova foi o grande nome. Ele é titular, ele estava no banco, ele entrou para poder conseguir a vitória e aí conseguiu. Grandioso a partida do Belanova, que era da base da Inter. Eu fico muito satisfeito dele não ter sido aproveitado.
O Retegui fez um jogo com 0 participações para gol. A gente vê como a Atalanta fica muito mais confortável sem o seu time titular. O Lookman ali no apoio com o Retegui. E por estar atrás do placar, que é uma coisa que é incomum a gente ver com essa Atalanta. A Atalanta virar um jogo é muito difícil, porque normalmente a Atalanta já começa ganhando. Na verdade todo mundo começa empatando, né? Mas ela abre o placar antes de alguém abrir o placar, porque ela é muito forte defensivamente. Só que esse gol da Udinese foi totalmente imprevisível, né? Então a Atalanta não ficou em uma posição confortável, uma posição que eles estão acostumados, que é não estar perdendo. E aí acabou buscando a virada e o Retegui sai com 0 participações para gol. Pasalic marca gol como volante. É importante lembrar que a gente sempre fala, fã do ponto contra não é pego de surpresa. Inclusive o Gasperini está vendo aqui o ponto contra. Foi falado há mais de um mês que o Pasalic não pode ser meio atacante. A posição de volante é muito confortável para ele. E ele faz um gol de volante. Bellanova puxa pela direita, bem aqui. Pela direita aqui. E aí o Pasalic chega a uma entrada tardia aqui na área. Cruzamento rasteira para a entrada da área e ele chuta aquele gol que o Kroos sempre fazia, que alguém dava um cruzamento rasteiro na entrada da área, o goleiro já estava vendido e a técnica do Kroos impecável, né? Só precisava acertar o gol, porque o goleiro quando pega esse cruzamento rasteiro assim na entrada da área, ele já está vendido. Tá vendido. O goleiro não sabe se fica parado, se vai para esquerda, para direita, está vendido no lance já. Fiorentina 3, Hellas Verona 1. Sexta vitória seguida na Liga para a Fiorentina. A Fiorentina vinha de uma derrota na Conference League porque foi com um time reserva. É muito lindo o que está fazendo essa Fiorentina. Eu queria ter assistido o jogo, mas não assisti porque estava tendo Roma e Bolonha. Moise Kean marca 3 e vira vice-artilheiro. Para quem estava com uma expectativa ruim do Moise Kean, a Fiorentina faz o que o Moise Kean precisa. Ele faz um gol com sua inteligência de movimentação, ele faz um gol com a altura, um gol de cabeça, e um gol que vem numa bola longa, ele usa os seus índices físicos de força e velocidade. Quem conhece o Moise Kean sabe que a gente pode dizer que ele lembra um pouco o Daverson. Ele pode dever na técnica, mas fisicamente e mentalmente ele é muito bom, muito inteligente, entrega muito, muito forte. O cara é difícil de parar. Além de que apenas a sua presença ali na amplitude máxima do campo, ele abre muito espaço atrás dele para outros jogadores marcarem ou darem assistências. Detalhe que a bola longa que veio para o Moise Kean foi uma assistência de David De Gea. Os torcedores do United que estão acompanhando a Série A estão com o coração assim, olhando quem é esse tal de McTominay e De Gea, que eu nunca tinha visto esses dois caras lá no United. Detalhe pro De Gea que já tinha dado um passe muito importante na Fiorentina e Milan, só que como foi uma pré-assistência, não é uma assistência, né? Ele dá o passe que quebra todas as linhas e aí 2 toques que deixam o Moise Kean, eu acho que foi o Moise Kean sozinho, então o Moise Kean dá assistência. Detalhe pro Cedar do Hellas Verona, que também marcou um golaço. Quase toda rodada tem um golaço. Roma 2, Bologna 3 e Juric já não é mais treinador da Roma. A derrota para ele entrou nesse jogo sabendo que se perdesse para o Bologna dentro de casa ele seria demitido. É uma tristeza porque a gente sabe que o Bologna tá bem, que a confiança da Roma tá difícil. Ele foi quase para uma armadilha e acho que nem ele mesmo esperava ganhar esse jogo. Falando sobre o Bologna, eu vou citar um pouco filosofia de One Piece e falar sobre vontade herdada, porque o que Santiago Castro e Orsolini fazem nesse time parece muito que eles têm uma vontade herdada dos jogadores da temporada passada. Eles estão simplesmente incríveis. Inclusive o Orsolini cabia muito na seleção italiana como atacante, uma vez que o Maldini está lá sem estar jogando bem, mas é o Maldini, a gente imagina alguns motivos dele estar na seleção. E o Castro com camisa 9 é muito bom. A impressão é de que sempre que você preparar bem a bola para ele, ele vai marcar o gol para você. Lá ele. Dovbyk vai mal, mas eu entendo completamente o mau jogo do Dovbyk. Essa Roma não é organizada como era o Girona, não cria com facilidade para o Dovbyk. Não que o Dovbyk não seja bom, mas que ele é um camisa 9 que precisa de grandes oportunidades para marcar. El Shaarawy marca o doblete, mas não vale muita coisa, né? Agora eu vou dizer um ponto positivo da Roma. O futebol deles com 3 zagueiros, com Ndicka no meio, Mancini de um lado e Angelino no outro, e dão muito apoio mesmo. Na verdade é uma coisa que até me inveja, eu torcedor da Inter de Milão, que eu sei a importância dos zagueiros
para o futebol da Inter e eles estão muito bem. Alguém que vier para organizar isso aí vai ajudar bastante. Eu acho que a câmera deu uma mexida aqui, pô. Eu não sei o que aconteceu, mas fiquei com a impressão de que deu uma mexida aqui. Vamos falar de Monza 0, Lazio 1. Não tem muito o que se falar. A Lazio soma mais 3 pontos. Cara, pera aí. Câmera de vocês não estão... Vou deixar bem aqui. Lazio soma mais 3 pontos com fora de casa. O Nuno Tavares e Guendouzi tem jogando muito bem. Zaccagni também faz um golaço. Sempre tem golaço nesse italiano, né? O Guendouzi, ele tá incrível na Lazio. Ele parece que faz tudo que o time precisa para poder ganhar. Se a Lazio vai ser dominante, que é um caso desses, ele vai ser o construtor. Se a Lazio precisa pressionar, ele vai ser o cara que pressiona. Se precisa defender, ele vai ser o cara que defende. O Guendouzi está simplesmente fazendo tudo e ele mantém uma regularidade incrível. Ele está sendo um volante completo, que eu falo, não é todas as funções dentro de um jogo, mas cada jogo ele faz o que o time precisa para ganhar. Tá muito lindo de ver o que o Guendouzi está fazendo nessa Lazio. E a Lazio que já está no G4, né? Não. Ele tá no quinto. Pô, essa liga é muito disputada, cara. Eu vejo a Lazio ganhando fim de semana, mas ele continua em quinto. O grande jogo da rodada: Inter 1, Napoli 1. Disputa pela liderança. Se a Inter ganhasse, virava líder. Não ganhou, ficou em quarto. Que loucura esse campeonato, né? Cara, Dumfries titular pelo terceiro jogo seguido, graças a Deus. Quem assiste futebol sabe que o Dumfries acrescenta muito, muito mais do que o Darmian, até porque o Darmian eu vejo ele como um zagueiro mais do que um ala, um lateral. A gente pode discutir o Dumfries e o Darmian, mas ala, o Dumfries é muito superior. Ainda me deixa insatisfeito em Mkhitaryan titular. Eu acho que ele não tem acrescentado muito, ele tá velho, perto da aposentadoria e ele não tem decidido tantos jogos, além da inconsistência defensiva que ele entrega para a Inter de Milão. A Inter começa perdendo com o McTominay vai lá e marca. O McTominay, ele tem uma sede de gols, ele tem uma movimentação incrível, ele é forte, que isso é bom pro italiano. Muita gente olha o McTominay e tem gente que está dizendo, pô, o McTominay virou um Zidane no campeonato italiano. Mas é porque valoriza os índices dele, que ele tem muita força, ele tem uma boa movimentação. Eu acredito que ele seja volante com melhor movimentação de bola do mundo. Colocaria Jude Bellingham juntos, mas o Bellingham não se aceita mais como volante. O Napoli abre o placar e aí começa a se defender, né? O jogo fora de casa, um empate já é bom pro Napoli. O Çalhanoğlu, primeira oportunidade que tem, ele mete um chutaço de fora da área. Cara, se eu não me engano, o chute que ele mete de fora da área, teve gente falando, pô, o goleiro falhou, será? O Merê? Não, cara, o chute de Çalhanoğlu acho que pega umas 5 curvas. O Çalhanoğlu é o volante mais imprevisível do mundo, já falamos sobre isso aqui, e atualmente o melhor volante do mundo, uma vez que não existe comparação com o Rodri, que está lesionado. E ele ganha um pênalti e perde o pênalti. Primeiro pênalti que ele perde na Inter de Milão. Pra quem não sabe, o Çalhanoğlu nunca tinha perdido, agora são 20 cobranças, 19 gols e um gol perdido. Não entendi por que a Inter não colocou o Frattesi, uma vez que o Frattesi sempre entra para acrescentar uma boa movimentação, assim como faz o McTominay, e marcar algum gol. Não é legal o desempenho da Inter em casa. Não é legal. A Inter jogou contra times grandes, que eu quero dizer. A Inter jogou contra o Milan e perdeu. A Inter jogou contra a Juventus e empatou agora contra o Napoli em casa. Se a Inter almeja esse título, uma vez que os reservas jogam a Champions League é jogada com um time misto e a Inter guarda os seus titulares para o italiano. Tem que decidir, não pode ficar empatando com os Juventus, empatando com o Napoli, até porque esses jogos são os que vão decidir o título lá no final do campeonato. É claro que o pessoal vai olhar as pontuações de temporadas passadas e vai dizer assim, Zé, mas pô, a Inter ganhou com 10 pontos de vantagem, 20, Napoli também. Sim. É claro que tem essa disparidade quando a gente olha o fim da tabela, mas acontece, a corrida do início do campeonato é que quebra o espírito de alguns times. Eu não sei se vocês lembram, mas temporada passada a Inter estava disputando o título com a Juventus. Mas quando a gente vai para o final do campeonato, o Milan é que fica em segundo colocado, semelhante ao que foi o Girona lá na Espanha. A disputa do título, ela vem desde o começo do campeonato. Não é no final da tabela, porque os dois ficaram próximos. E para finalizar, o Di Marco joga muita bola, né? Muita bola.
Ele é um ala muito bom defensivamente, quando a Inter precisa. Quando o jogo está empatado, ele é um ala muito bom de apoio, fornecendo passes decisivos e cruzamentos precisos. E quando a Inter está perdendo, ele vira um ponta muito bom, com uma finalização absurda. Absurda a qualidade da finalização do Di Marco. Sempre que sobra para ele, ele consegue meter um chute forte e sempre no gol. Quase sempre no gol, né? Se não é no gol, é raspando a trave. Parece um centroavante finalizando, parece o Endrick finalizando. Finaliza muito bem. O Di Marco, eu já cravo aqui, é umas 2 ou 3 temporadas, se não me engano, é o melhor lateral do mundo. Mas o nível de como é que eu posso dizer, versatilidade que ele entrega só na ala é algo simplesmente absurdo. Absurdo. Não me lembro de um lateral tão completo que ele pode se tornar um lateral defensivo, um lateral construtor de apoio, um lateral atacante, quase um ponta. E não só fazer tudo isso, mas entregar uma excelência em tudo que ele faz. Tudo que ele faz. Joga muito esse tal de Frederico Di Marco. Bom, galera, o vídeo foi esse. Lembrando que a classificação ficou com o Napoli 26 pontos, Atalanta 25 pontos, Fiorentina 25, Inter 25, Lazio 25, Juventus 24 pontos. Esse é o G6 da Itália. Lembrando que são 6 vagas de competições europeias. Se a Itália for líder do coeficiente da UEFA de novo, vai ganhar uma 5ª vaga e aí vão 7 vagas. E se a Itália tiver um campeão de Europa League de novo, as 7 vagas vão virar 8 vagas. E se a Itália ganhar a Conference League, vai ganhar uma vaga de Europa League, mas não vai aumentar mais do que 8 vagas. Então é isso. Desculpa o vídeo ter ficado grande, é porque essa rodada foi simplesmente absurda. Valeu essa moral, torcida. Deixe seus comentários aí, se inscreva no canal para outros conteúdos além do Campeonato Italiano. Tchau!